Fala pessoal, muito boa tarde para você. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meinho do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. A Azul faz acordo de 216 milhões de euros para se tornar acionista da Lilium. 3R Petroleum vai fazer oferta primária e secundária de ações. HSBC supera a previsão de lucro no terceiro trimestre e as ações sobem em Londres e Hong Kong. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Estoque. É isso aí, eu começo dando o meu boa tarde de todos os dias para minha companheira aqui do programa, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando, né? Segunda-feira e a gente chega agora na metade do dia, na hora do almoço, para trazer mais informação, né, sobre o mercado financeiro. E a gente, é claro, vai repercutir os assuntos, né, com a Gabriela Jobé, Head da Equity Research da Interasset. E também teremos a participação do Alex André, que sempre separa 10 gráficos, né? 10 gráficos novos toda vez que ele aparece, né, aqui com a gente para falar um pouco sobre o mercado internacional, né, Dani? Isso aí, vamos começar então dando os números do mercado financeiro nesta segunda-feira. Vamos começar então pelo Ibovespa. O Ibovespa que nesse momento sobe ao 1,62%, eu só confiro aqui para não falar errado, 1,62% aos 108.016 pontos. Você vê aqui na tela o gráfico do Ibovespa aqui no Profit Pro da Nelogica. Vamos aqui para os nossos papéis que estão em alta e os que estão em baixa. A gente já separou aqui os positivos desse lado, negativos aqui desse lado. Vamos só dar um destaque para alguns deles. Itaú SA aqui com alta de 0,76%, a Vale subindo 0,85%, opa, a Vale aqui 0,81%, já mudou. Ibovespa, aqui é o BB Banco do Brasil 1,45%, Companhia Siderúrgica Nacional 1,51%, Usiminas com alta de 1,81%. MRV 1,90%. O que mais a gente tem aqui? Tem Ambev 2,20%. Petrobras aqui, Petri 4,67. Bradespar também aqui, tá sumindo, já tá virando aqui na tela. Bradespar tá por aqui em algum lugar. Aqui, ó, 1,30%. Para esse lado negativo aqui, a gente bem no cantinho da tela, a gente já mostra aqui Magazine Luiza com menos 0,16%, Embraer 0,49%, Lame 4, Lojas Americanas 0,55%, Cirela aqui 0,59%, também tem Suzano Papel menos 2,48%, BRF com menos 2,54%. Esses são os números aqui que a gente separou aqui para você nesse iniciozinho de tarde. O dólar nesse momento com queda 0,92% aos R$ 5,60. Hanna Beltrão. Pois é, Dani, vamos aproveitar então para fazer um giro pelo mercado internacional, começando pelas bolsas. Na Europa, olha só, DAX na Alemanha fechou em alta de 0,37%, FTSE no Reino Unido, alta também de 0,26%, CAC na França fechou em queda de 0,31% e o índice Eurostoxx fechou aqui em ligeira queda de 0,03%. Já olhando aqui no mercado norte-americano, Dow Jones está em alta de 0,18%, S&P 500 alta também de 0,36% e Nasdaq subindo também 0,58%. O Dani já deu um panorama de como é que está o dólar nessa segunda-feira. Estou dando uma olhada aqui no petróleo. O petróleo Brent sobe 0,76% a $85 o barril e o petróleo WTI sobe 0,43%, agora caiu um pouquinho, 0,39%. E é comercializado a $84 também o barril. E a gente segue de olho no mercado lá fora, porque nos Estados Unidos a expectativa é com os números do Facebook que saem logo após o fechamento do mercado.
Já o britânico HSBC, maior banco da Europa, divulgou o lucro líquido do terceiro trimestre de 2021, mais do que dobrando o ganho apurado visto na comparação com o mesmo período do ano passado. E a gente vai agora direto falar com a nossa correspondente Giovana Locatelli, que está acompanhando essas informações e traz ao vivo aqui pra gente no BMC Stock. Giovana, primeiramente, boa tarde para você. Vamos falar aí desses balanços. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel e todos que estão conosco. Realmente, as ações aqui nos Estados Unidos começaram a semana um pouco mais cautelosas, né? Antes da divulgação dos relatórios de lucros de vários gigantes da tecnologia. Uma delas, claro, é o Facebook, que todos estamos aguardando. O Facebook que continua envolvido aí numa polêmica, em uma história do Wall Street Journal, que saiu hoje pela manhã, detalhando alguns argumentos internos sobre o manuseio de conteúdo da direita. As ações caíram 5% na sexta-feira e quebrando uma sequência de vitórias de 4 sessões. Então agora a gente espera como que vai performar esse papel durante o dia e mais ainda vamos esperar os resultados do Facebook mais para o final dos trabalhos aí. HSBC também reportou lucro trimestral melhor do que o esperado, com um aumento de 74% em relação ao ano anterior. E o banco anunciou também a recompra de ações de 2 bilhões de dólares. O Whirlpool, a gente tem também, foi rebaixada para desempenho inferior de desempenho do setor da RBC Capital, que cita aí uma série de fatores, incluindo a perda de participação de mercado, né, do fabricante de eletrodomésticos aqui na América do Norte. As ações caíram 1,4% nas negociações pré-mercado. Lembrando que Google vai sair amanhã e Apple e Amazon saem na quinta-feira. Hanna, Daniel? Legal, Giovana. Agora vamos falar então da China. As ações da unidade de veículos elétricos, né, do grupo Evergrande aumentaram hoje, enquanto o empreendedor imobiliário passou a priorizar o crescimento apenas dos negócios de veículos elétricos e deixaram os problemas da imobiliária. Eu queria saber, Giovana, eles estão querendo aproveitar um melhor momento do segmento EV, aí deixa o imobiliário de lado? Mais ou menos, não é bem esse o cenário, Daniel. Eu acho que eles estão fortalecendo um dos braços do grupo, enquanto resolvem o problema que existe, que é do setor imobiliário, né? Então não pode abandonar tudo para mirar só no problema e deixar a empresa que está indo bem, que está saneada e saudável no esquecimento. Então, a estratégia realmente é essa. As ações da China Evergrande Group acabaram subindo, né? Nessa segunda-feira, aí 4%, depois que a incorporadora imobiliária fez esse anúncio, queria voltar as atenções e fortalecer o segmento de veículos elétricos. As ações da China Evergrande New Energy Vehicle dispararam aí 17%, contra uma queda de 0,3% no índice Hang Seng. O presidente da Evergrande, Hui Kanyang, disse na sexta-feira que a empresa pretende transformar o seu empreendimento de veículos elétricos em principal negócio da empresa, que atualmente é propriedades, né, imobiliário, e esse processo deve durar 10 anos. A Evergrande disse ainda que retomou os trabalhos em mais de 10 projetos em 6 cidades diferentes, incluindo Shenzhen. Muitos dos seus projetos em todo o país foram interrompidos, né, claro, por dívidas aí com seus fornecedores e empreiteiros. Então agora a Evergrande está focando, como eu falei, no negócio da empresa que está indo melhor, enquanto resolve o problema do setor imobiliário. Daniel, Hanna? Legal, valeu, Giovana, obrigado aí pela participação aqui no Estoque. A Giovana que volta mais tarde no Top News. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, até. Tchau, tchau. E a Azul anunciou hoje a celebração do acordo que dá à sua subsidiária, Azul Linhas Aéreas, o direito de compra de 1,8 milhão de ações da empresa aeroespacial alemã Lilium. O acordo faz parte da parceria estratégica entre a Azul e a Lilium para a construção de uma malha exclusiva com aeronaves eVTOL, os chamados carros voadores no Brasil.
Dessa forma, a Azul pode se tornar acionista indireta da Lilium mediante exercício do bônus de subscrição e conversão em ações do capital. As companhias também estabeleceram exclusividade entre si com relação aos trabalhos para a estruturação da operação e oferta de produtos ou serviços eVTOL no Brasil, até o início da execução e entrega de contratos definitivos ou até o vencimento do termo de compromisso celebrado. A Azul esclarece em fato relevante que os termos considerados no âmbito da parceria podem ser ajustados ou alterados conforme a evolução das negociações entre as partes. E a Quality Software assinou um contrato de aquisição de 100% das ações da ACT, empresa de arquitetura e engenharia de software, voltada para o segmento de e-commerce. O valor da aquisição é de até 66 milhões de reais, composto por uma parcela à vista de 31 milhões a ser paga na data do fechamento da transação e as demais parcelas anuais devidas até 2027, ajustáveis conforme determinadas metas de desempenho da ACT. A conclusão da operação está sujeita à aprovação do CAD e, durante o período de análise, as companhias vão continuar operando de forma independente. Em fato relevante, a Quality Software ainda esclareceu que está em fase de avaliação se a transação vai precisar ser submetida ou não, à Assembleia Geral, bem como as condições de eventual direito de recesso, Dani. É isso aí. A 3R Petroleum informou que pode movimentar quase 2,5 bilhões de reais em uma nova oferta de ações na Bolsa Brasileira. Vamos conferir os detalhes na reportagem. De acordo com o comunicado, a companhia emitirá novos papéis e possibilitará a venda de fatia detida pelos fundos Esmeralda FIP, Via Esmeralda 2 e 3R FIP. O valor da oferta conta com a possibilidade de venda de um lote adicional com ação a R$ 33,95, preço do pregão da última sexta-feira. Sem um lote adicional, a empresa movimentaria o montante de R$ 1,239 bilhão de reais. Na oferta primária, serão 36,5 milhões de novas ofertas a serem emitidas, com a possibilidade de emissão de até 29,2 milhões no lote adicional. Já a oferta secundária será composta por 7,3 milhões de papéis de titularidade dos fundos. A 3R Petroleum pretende utilizar os recursos da oferta primária para o pagamento de aquisições que já estão em andamento. Desde o IPO da companhia em novembro do ano passado, a empresa tem crescido de maneira inorgânica, aproveitando também o momento de venda de ativos da Petrobras. A empresa deve definir o preço por ação no dia 4 de novembro e as ações começam a ser negociadas no dia 8. A oferta considerada restrita será coordenada pelo Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, XP Investimentos, Banco Safra, UBS-BB, Banco ABC e Genial Investimentos. A EDP Energias comunicou que vai investir no desenvolvimento da usina fotovoltaica Monte Verde Solar, no Rio Grande do Norte. O investimento não teve valor divulgado, vai ser feito em conjunto com a EDP Renováveis e com investimento em partes iguais. Em comunicado ao mercado, a companhia informa que a usina localizada nas cidades de Pedro Avelino, Lages e Jandaíra já está outorgada e possui garantia de conexão ao sistema de transmissão e tem previsão para início de operação em 2024. Segundo o documento, este investimento reforça a orientação estratégica da EDP Brasil, que foi apresentada ao mercado no Plano Estratégico 2021 a 2025, sendo o primeiro projeto de larga escala a fim de ampliar a sua participação no segmento de geração solar. E a Alphaville registrou queda de 28% em vendas totais de estoques e lançamentos no terceiro trimestre de 2021, ante mesmo intervalo do ano passado, de acordo com um relatório divulgado pela companhia. O montante trimestral foi de 136,4 milhões de reais, frente a 188,9 milhões no terceiro trimestre do ano passado. Apesar do volume inferior na comparação trimestral, as vendas no acumulado do ano somaram 578 milhões de reais, 30% acima do total nos 9 primeiros meses de 2020,
com 446 milhões de reais. As vendas de lançamento da Alphaville somaram 37 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, queda de cerca de 20% ante o mesmo período do ano anterior. Segundo a Alphaville, a queda no trimestre se deve ao fato que os lançamentos previstos originalmente para o terceiro trimestre de 2021 foram postergados em função de atrasos no processo de aprovação e registro junto aos respectivos órgãos reguladores responsáveis. Ana, vamos conferir então quem que está aqui no nosso chat vamos participando. Lá, vamos ver quem já está acompanhando a gente desde o começo do estoque, né? Quando o Cabral estava aparecendo. É isso aí. Aqui atrás, né? Escrevendo na lousa. Aliás, só uma coisinha, o Wagner ele colocou aqui, eu já respondi para ele aqui, mas vale falar. Já estão tanto em falta, né? Por que não investir em produção de semicondutores aqui? Eu respondi para ele e ele viu, né? Não lembrava, mas acho que é um segmento que merecia investimento, assim como infraestrutura e geração de energia. A gente pode até voltar a esse assunto em breve, mas já veio aqui um especialista sobre o assunto, agora me fugiu o nome dele, não vou lembrar, mas ele disse que para isso acontecer leva mais ou menos uns 2 anos só para começar a fábrica. Então ainda vai ter muito pano para manga aí para resolver esse problema, né, Hanna? Pois é, a gente vai acompanhando aqui, uma hora a gente lembra quem foi a pessoa que veio falar sobre esse assunto aqui. A gente vai lembrar e uma hora a gente fala que não seja no estoque, que seja em outro, a gente vai lembrando. Vamos lá ver quem está acompanhando aqui. Ó, o Helder dando oi aqui pra gente, o Wagner Gomes também, Rui das Neves. Rui das Neves sempre presente, né? Tem o Sandro Figueiredo, Milton Guimarães, Gilberto Pereira Leme, muita gente aqui, Júlio Garcia. Cássio, é isso aí. Daniel Morales, não, mentira. Não, esse não. Não foi obrigação, tá aqui comentando. Também tem o Mário, o Sandro Figueiredo também, o Paulo Ricardo, o Rodman Brunner, bem americanizado. Wagner Gomes, é isso aí, gente. Valeu, obrigado aí pelo boa tarde. Continue mandando o seu boa tarde pra gente. O Rui aqui, o Rui Rengel, mandando boa tarde, Daniel, boa tarde, Hanna. Valeu. Mandou Raniel, tá vendo? Ó, Raniel, já esqueceram do Raniel. Já esqueceram, pra dar aquele ânimo, sabe? Hashtag Raniel. Vai aguardar aí, quem lembra da hashtag. Vamos para nossa entrevista então, porque agora a gente vai chamar a Gabriela Joubert, ela é Head of Equity Research da Interasset. Gabriela, seja muito bem-vinda, melhor dizendo, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem, Ana? Tudo bem, Daniel? É um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Eu pronunciei seu sobrenome corretamente? Bom, depende. Se você for falar na pronúncia francesa mesmo, Joubert. Joubert. Mas como o pessoal geralmente chama aqui? Joubert. Joubert. Qual que você prefere? Aí eu falo Gabriela Joubert, né? Joubert, então fechou agora. Fechou, você é que manda. Você que manda. Então, Gabriela Joubert. Então, ótimo. Tá certo. Gabriela, vamos lá. Olha, nesta quinta-feira a gente vai conhecer aí o resultado da mineradora Vale, né? Que na semana passada divulgou o relatório de produção e vendas, né, do terceiro trimestre. Eu queria saber quais que são as suas expectativas para o resultado da Vale, quais fatores aí que influenciaram esses números? A Vale, e como outras mineradoras, tem um grande desafio nesse trimestre, né? Depois de um primeiro semestre de recordes, principalmente um segundo tri, com um resultado acima de tudo que a gente já viu, não só na história da Vale, como de outras mineradoras, com o preço, né, do minério de ferro nos mercados internacionais em torno de $220 por tonelada, o terceiro tri, ele vem com resultados, ele deve vir, né, com resultados ainda positivos, mas como a base comparativa é muito elevada, a empresa está sofrendo aí, né, com o mercado batendo um pouquinho, tá? Mas a nossa expectativa, principalmente depois do relatório de produção da companhia, é que ela venha ainda assim com resultados fortes, mas obviamente abaixo do que nós vimos no primeiro semestre. Vamos lembrar, né, que a gente está falando de um preço de minério de ferro. Ele caiu bastante ao longo do terceiro tri, um preço mais baixo,
mas ainda assim, o preço de minério de ferro na casa de 100, 120 dólares por tonelada é muito alto. Vamos considerar que todo o mercado, né, a gente considera, os analistas, enfim, um preço bom entre 60 e 80 dólares. Então, 120 dólares ainda é preço excelente para margens muito boas. Então, a nossa expectativa, sim, é que a gente veja resultados um pouco inferior ao que vimos no segundo TRI, mas ainda assim um resultado bom, mostrando uma boa geração de caixa, o que deve beneficiar aí os dividendos, que é o que todo mundo tem falado muito com relação à Vale, né? É isso aí. Pois é, e ainda, né, falando da mineradora, na última sexta-feira a queda na bolsa só não foi maior porque a Vale acabou segurando o índice, né? Mas o valor das ações da mineradora vem caindo nos últimos meses e com essas quedas, né, considerando o atual patamar de preços e as projeções para o minério de ferro, pode ser um bom momento para o investidor comprar ações da Vale? Ou a China e as cotações do minério devem afetar ainda mais a Vale já no próximo trimestre? Bom, nossas expectativas aqui. A gente tem um preço-alvo para a Vale no fim deste ano em R$ 101 por ação. Para o final de 2022, R$ 109. Então, se você considerar esse spread, esse upside que nós temos, a diferença de preço com a Vale agora, ainda tem uma margem boa, sim. Mas é claro que a gente precisa colocar no risco todo esse cenário de China desacelerando, de preços de minério de ferro que ainda estão, como eu falei para vocês, em patamares elevados, mas que, na nossa opinião, um preço ótimo é em torno de 60, 80 dólares por tonelada. Então, se você considerar que esse nível não é um nível normalizado de preço de minério de ferro, que esse preço possa cair ainda para o final do ano que vem, mesmo assim você ainda teria, né, alguns pontos pesando negativamente, e do lado positivo você tem a companhia evoluindo, a companhia voltando, colocando capacidade de produção né, no mercado. Você tem a companhia que tem um dos menores custos de produção do mundo, né, mesmo se você considerar as australianas, que também são referência no setor. Você tem uma companhia com uma boa participação, né, de um outro segmento de metais básicos que está em ascensão, principalmente com veículos elétricos, né, a internet das coisas, tudo precisando de baterias. Então, níquel é um produto, né, que pode vir como um bom substituto para lítio e para cobalto na fabricação de baterias, e a Vale está muito bem posicionada. Então, é uma empresa com bons fundamentos, mas que tirou bastante proveito, né, dos últimos trimestres aí, dessa alta elevada do minério de ferro, principalmente, e que agora ainda tem esses bons resultados para entregar, mas não sem os desafios do seu principal mercado consumidor, que é a China. Acho que até, né, a gente tem ouvido muito falar de Evergrande, e eu acho que todo esse falatório em volta, né, do case Evergrande, ele traz justamente, né, por que isso acabou afetando também as ações das mineradoras e até, num certo ponto, as ações de siderurgia. Porque se você considera que a Evergrande é a principal construtora do país, a principal empresa no setor imobiliário do país, e ela não está indo muito bem, e considerando que o setor imobiliário é um forte consumidor de aço, como ficaria daqui para frente a demanda por aço no país e, com isso, a demanda por minério de ferro, que é o principal produto que a Vale exporta. Então, acho que tudo isso a gente está mapeando, isso tudo está sendo, né, a gente está acompanhando, com certeza, mas, mesmo assim, não deixa de colocar a Vale no patamar onde ela merece estar, que é uma empresa, sim, líder e uma empresa de destaque, tá? Legal. Agora, mudando aí para o setor de papel e celulose, Klabin e Suzano ficaram entre as maiores altas na sexta, apesar de todo aquele ambiente instável com os boatos da saída do ministro da Economia, Paulo Guedes. Esses ativos, eles são mais procurados nesses momentos de instabilidade por causa da ligação com o dólar? Faz sentido o investidor buscar essas empresas com cenário doméstico incerto, ou essa movimentação com tantas outras empresas caindo mais e mais descontadas acaba não fazendo tanto sentido? Na verdade, assim, a gente vê historicamente, né, um comportamento contrário das empresas de papel e celulose com relação ao Ibov, mas correlacionado com a apreciação do dólar, tá? Então, se a gente tem um cenário de dólar mais positivo,
você vê essas ações sim valorizando. Foi o que aconteceu na sexta-feira. A gente teve, né, uma semana bastante pesada, com queda aí de mais de 7% no acumulado, então foi uma semana bem macabra. Mas na sexta-feira, especificamente, como vocês falaram, as empresas de papel e celulose tiveram uma alta significativa. O que eu falo em termos de portfólio, tá? Você ter empresas dentro do seu portfólio de ações que são atreladas ao dólar, ou que tem essa relação positiva com o dólar, faz bastante sentido. Porque no momento que você tem essa queda generalizada das ações, ou do Ibovespa como um todo, essas ações elas tendem a ter um comportamento contrário, tá? Agora, falando de fundamentos do setor como um todo, a gente tem visto, né, hoje, inclusive, daqui a pouquinho a gente está soltando o relatório de prévias, está só terminando a revisão e já deve ser disparado para o pessoal e disponibilizado também, né, lá no nosso app, na nossa página. Mas o terceiro TRI, ele deve vir com resultados um pouquinho mistos, tá? Quando a gente fala de celulose em si, a demanda por celulose, ela tem avançado bastante no mundo como um todo, porque com o retorno, né, das pessoas aos escritórios, isso ajuda na demanda por papel de imprimir e escrever. A demanda de tissue, né, que são os papéis para fins sanitários, ela continua bastante robusta, principalmente com as pessoas também voltando à sua vida normal. A gente viu um boom, né, de compra de papel higiênico durante a pandemia, isso também ajudou o setor. Agora deu uma minimizada, mas ainda assim é um segmento com bastante potencial e com boas perspectivas de crescimento. Então, a gente tem um cenário favorável para a demanda de celulose. Contudo, na China, a situação está um pouquinho mais delicada. O que a gente tem visto é que as empresas elas têm tido dificuldade para negociar preço. Então, como eles estão jogando o preço da celulose mais para baixo, as empresas têm tentado mercados alternativos, partindo para a Europa, principalmente, onde o preço está elevado, demanda continua muito boa. Então, no terceiro TRI, em termos de resultado de celulose, a gente deve ver um resultado um pouquinho mais desafiador. Mas, na contrapartida, o mercado interno está muito bem, obrigado. Apesar de tudo isso que a gente tem visto, né, em termos de cenário político, em termos de incertezas, o que fez com que nessa percepção de risco se elevasse e jogasse os papéis para baixo, né, o valor, enfim, até mesmo o Ibov na semana passada, principalmente, o mercado interno, ele segue positivo. A gente tem visto bons dados de atividade, a gente tem visto, né, vendas de papelão ondulado, que é um bom indicador, uma boa proxy do que você tem de crescimento do país. Está avançando, está em patamar elevado, avançou durante o ano inteiro, agora está num patamar bom, apesar de ter diminuído o ritmo de crescimento. A gente tem, né, a indústria como um todo avançando. Então, o cenário interno está bastante positivo. Então, para essas empresas, principalmente Klabin, até mesmo Irani, que tem uma boa participação nas suas vendas voltadas para o mercado interno, principalmente para segmentos de papel e embalagem, esses segmentos devem vir muito bons. Tá? A gente deve ver, sim, ainda uma demanda robusta, a gente deve ver preços elevados. Nós devemos ver também pressão de custos, claro, né? A gente está vendo aí energia elétrica está em alta, a gente está vendo combustível, né? O petróleo, vocês comentaram nisso, programa que continua subindo. A gente tem custo de químico, está tudo muito alto, mas essas empresas estão conseguindo repassar esses custos nos preços. Então, as margens ainda devem vir muito boas, sim, com resultados, como eu falei, quem tiver uma exposição maior ao mercado interno, se saindo melhor nesse momento. Perfeito. E ainda falando, né, sobre essas companhias, essa semana saem os resultados do terceiro trimestre de Klabin, Suzano e Irani. Quais são as expectativas para as empresas do setor de papel e celulose, né, num todo? A gente está esperando para o terceiro TRI resultados. É até legal de se falar, né? Porque a gente espera, sim, resultados muito parecidos com o segundo TRI. Por que eu falo que é legal de se falar? Porque o segundo TRI foi um trimestre muito forte para praticamente todas as empresas no setor de celulose, né? No setor de commodities, desculpa. E você ter um resultado no terceiro TRI muito parecido, ou levemente abaixo que seja, do que nós vimos no segundo TRI, é muito positivo. Então, a nossa expectativa, sim, é de que a gente tenha ainda resultados ok no terceiro TRI, talvez o quarto TRI seja um pouquinho mais desafiador, tá? Mas o terceiro TRI ainda traz resultados bons.
Mas, mais uma vez, né, a gente deve ver, sim, margens com um pouquinho de pressão, em vista, né, de alta de custos, de insumos, tá? Uns pesando mais do que outros, com certeza. A gente deve ver volumes avançando no mercado interno e praticamente estáveis no mercado externo, celulose principalmente, mas em termos de preços no mercado interno para papel, embalagem, a gente deve ver preços avançando, sim. Por dois motivos. Demanda continua alta, então você consegue implementar, né, esses aumentos de preços, e também pelo que a gente chama de carry-over, que foram os aumentos de preço que foram feitos ao longo do segundo trimestre, que não foram sentidos no resultado do segundo tri, e agora são sentidos plenamente no resultado do terceiro tri. Então deve ter aí boas surpresas, né, no resultado do terceiro tri, sim. Agora, com esse cenário incerto de aumento da percepção de risco tributário e fiscal do Brasil, nosso Ibovespa ele acaba atuando descolado, né, dos demais índices. Considerando a alta da inflação e da curva de juros, o crescimento de investidores que buscam ativos e informações sobre renda variável ele pode ser afetado? Com a diminuição da atratividade da Bolsa, as empresas elas podem acabar afetadas? Olha, não deveria, né? Mas é um movimento que a gente acaba vendo, sim. Quando você tem um cenário mais desafiador para o mercado de renda variável, como nós estamos vendo agora, essa percepção de risco, não que os fundamentos das companhias tenha piorado, tá? Não acho que seja tanto este o ponto, mas a percepção de risco quanto ao cenário como um todo, é isso que está interferindo no preço das ações. Agora, o momento seria do quê? De você analisar essas companhias, quem está com os fundamentos bons, quem está trazendo, né, resultados satisfatórios, resultados positivos, quem ainda tem as boas perspectivas, e se o preço caiu, é um momento bom de entrada. Né? Se você tem uma empresa que, não, olha, tá aqui, ainda temos perspectivas de crescimento, nossa demanda continua robusta, estamos colocando preços, a gente tem expectativa de crescer, as nossas margens estão indo bem, mas o preço caiu porque a conjuntura toda afetou, né? E aí caiu tudo, a gente viu, não foi, o Ibov é a soma de várias empresas que caíram não porque os fundamentos dessas empresas estão ruins, mas porque a percepção de risco está maior. Então, é hora, eu sempre falo, de separar o joio do trigo. Empresa que está com fundamento bom, não faz sentido você sair de um papel como esse agora. Faz sentido, de repente, até colocar um pouco mais, esperando que essa nuvem negra, né, que está pairando aqui pelo mercado, daqui a pouco ela se dissipe, seja o momento de colher esses frutos. Tá? Agora, é claro, né, que existe aquela regra básica para todo investidor, diversificação. Você ter só papéis de empresas, só mercado de renda variável, também não é a melhor solução. Eu acho que hoje a gente tem muitas alternativas aqui no mercado, opções, né, para investimentos. Então você tem, mesmo que seja no mercado de ações, diversos segmentos que atuam de maneira diferente com relação aos indicadores. Você tem opções também de renda fixa, você tem opções de fundos imobiliários, você tem opções, inclusive, de investir em empresas lá fora via BDR. Então, acho que a resposta certa para essa pergunta seria muito mais o foco na diversificação, né, de um portfólio muito bem equilibrado, do que simplesmente sair do mercado de renda variável e partir para um mercado, né, de renda fixa, por exemplo, tá? E, Gabriela, a outra blue chip que divulga também resultado na quinta é a Petrobras. No último trimestre, a Petrobras e Vale vieram com resultados positivos e acabaram movimentando o mercado. A gente pode esperar os resultados desse terceiro trimestre que eles animem o mercado também? E quais são as empresas ou setores que devem se destacar nesse balanço? É legal, né, a gente está falando aí de terceiro tri, porque no segundo tri, quando nós tivemos os resultados do segundo tri, a expectativa era muito positiva para os resultados do terceiro tri. E aí, conforme as coisas, né, a inflação foi avançando, pressões inflacionárias aqui e lá fora, taxa de juros subindo, custo, né, das commodities pesando nos balanços das companhias, o cenário deu uma mudada. E aí a gente começou a falar, olha, talvez o terceiro tri não venha tão bom assim quanto se esperava. Então esse foi o principal pano de fundo aí para a pré-temporada. Aí vieram os resultados nos Estados Unidos, principalmente com bancos que abriram a temporada de resultados
com resultados muito acima das expectativas. E quando você tem resultados de bancos acima da expectativa, significa que tende, né, a se inferir que as empresas também têm ido bem, porque senão os bancos não estariam com bons resultados. Então agora a gente já tem essa expectativa de que o terceiro TRI não venha tão bom quanto se esperava no início, mas também não tão ruim quanto se esperava agora na pré-temporada. Então a gente deve ver sim alguns setores se destacando mais do que outros. O setor de commodities ainda com resultados bons, apesar da queda. Você comentou sobre Petrobras, a gente ainda não cobre aqui o setor de óleo e gás, está no nosso, tá para sair a cobertura, mas é um setor que tem vindo muito bem, sim, com a alta do preço do petróleo, principalmente. A gente tem visto, né, o petróleo subindo a cada dia com uma perspectiva muito positiva de demanda, agora, principalmente, né, com a volta da mobilidade. Esse final de semana eu acabei lendo, né, alguns artigos, algumas notícias falando da volta das viagens corporativas. Isso ajuda muito, né, as aéreas, e aí também a demanda por combustível. Então, a gente ainda deve ver um cenário positivo para essas empresas, né? Como um todo, tá? Além disso, né, para o terceiro TRI, sim, devemos ver pressão de custos, como eu falei, então margens um pouco pressionadas, mas a primeira linha, né, a linha de receitas, ela deve sim seguir um ritmo de aceleração, porque a gente está vendo, o país, ele está crescendo, a gente tem acompanhado, né, uma retomada desde o início do ano, tá? E isso se reflete nas receitas. Eu acho que anda junto, né? PIB, bolsa e resultado das empresas. Então, a gente deve ver, sim, resultados bons. Claro que existem setores e setores, então a gente deve ver, por exemplo, o setor de elétricas, a crise hídrica está pesando bastante, tem afetado um pouco, sim, com principalmente as geradoras, né? A gente sabe que está difícil, o nível de reservatório, principalmente aqui no sul e sudeste, muito baixo, então o custo de energia está muito alto, todo mundo está sentindo isso aqui na conta elétrica, né, quando chega em casa. Então, é um setor que deve ter, sim, esse segmento, né, ter um resultado um pouquinho aquém, mas na parte, por exemplo, de distribuidoras e transmissoras, você deve ter um resultado positivo, porque as pessoas estão voltando para os escritórios, você tem a indústria retomando, lockdown acabou praticamente, né? Então, o efeito da pandemia na atividade, ele já está muito menor. Então, você tem maior consumo de energia. Então, para as transmissoras, onde a receita é dada, né, e não independe da geração de energia, então você deve ter aí resultados positivos. Falando de varejo um pouquinho, eu acho que é um setor que todo mundo sempre pergunta, né? O varejo, ele vai sentir, sim, esse impacto das pressões inflacionárias, porque se você tem, né, alimento, combustível, energia elétrica muito mais cara, esse tipo de produto pesa muito mais na renda do consumidor, e aí sobra menos para outros tipos de produtos que não são tão necessários nesse momento. Mas mesmo assim, a gente deve ver as empresas de vestuário apresentando um desempenho satisfatório no terceiro TRI. Sabe aquela coisa, né? Você ficou o ano inteiro dentro de casa, trancado. Agora está voltando, né? Os shows estão voltando, teatro, volta para o escritório. Você quer comprar roupa, né? Todo mundo quer dar uma renovada no guarda-roupa. Isso é básico. Eu sou uma dessas, já dei uma renovadinha lá. Então, eu acho que outros segmentos, né? De repente, um e-commerce não tem um impacto tão positivo, mas vestuário deve surpreender. A gente está com essa expectativa, sim. Setor de bancos, né? Assim como foi lá fora, a gente tem uma expectativa positiva. Óbvio que esse aumento da taxa de juros acaba sendo positivo para os bancos, né? Uma vez que né, receita pura aí, a gente tem visto um impacto aí um pouco negativo em termos de tarifas, com o PIX vindo, né? Que para os bancos não é tão bom assim, mas mesmo assim, outras fontes de receitas têm melhorado. A gente tem que lembrar que a maioria dos bancos incumbentes aqui no Brasil tem o seu braço de seguradoras, né?
as seguradoras sofreram muito em 2020 com a pandemia, tanto pela sinistralidade, quanto por novos beneficiários, por custos também, porque o custo do Covid era um custo muito elevado. E agora isso a gente tem visto arrefecer, o número de internações diminuiu, o número de óbitos também, graças a Deus, né, a gente conseguiu diminuir bastante com o avanço da vacinação. Então aí são setores que também devem apresentar uma surpresa positiva aí. Agora, tem os setores que ainda devem sofrer um pouquinho, né? Construção é um deles. A gente já tem visto as ações caírem bastante, apesar de que acho que em termos de demanda, o pior acabou ficando para trás, mas a gente ainda tem aí, né? Taxa de juros subindo, então a pessoa agora pensa um pouquinho antes de comprar um imóvel. Vamos lembrar que aqui, como em outros lugares do mundo, a gente compra um imóvel parcelado, apesar de que nós temos o sonho da casa própria, né? O brasileiro tem esse sonho da casa própria. Então, o fundamento do longo prazo para esse setor, ele ainda é muito forte, porque muita gente ainda vive de aluguel e quer comprar a sua casa própria, mas pode ser que agora, nesse momento de instabilidade, adie um pouquinho, então a gente ainda veja esse impacto nesse setor, tá? Acho que eu falei praticamente de todos. Dei uma visão geral, né, gente? Não, legal, tem que falar mesmo, que aí a gente vai prestando atenção, que é muita informação também. Falei muito, se vocês me cortarem, eu vou falando, entendeu? Não, imagina, fica pode tranquila. falar, fica à vontade, aqui é o espaço para você falar. Outra coisa... Nós temos também muitos ativos, né, que já estão muito descontados aí, mas que continuam a cair, como você... E eu queria saber como que você avalia o prêmio de risco do mercado brasileiro nesse momento. É hora de fazer boas compras? Pois é, né? O tão falado prêmio de risco. Esse é o assunto, né? A pauta do momento. Tá bem difícil mesmo, né? A gente tem visto muita empresa boa penalizada pela conjuntura e não pelo seu próprio fundamento. Então, esse prêmio de risco, a gente colocou isso nos nossos valuations, quando a gente revisou agora, nos últimos meses, a gente revisou todos os setores, né, e os preços alvos para 2022, a gente já colocou esse prêmio de risco. Então, o que isso significa? Que apesar de a gente ter essa expectativa positiva para 2022, em termos de receita, em termos de evolução de resultados, ou até mesmo um resultado em linha com esse bom resultado que a gente deve ver em 2021, o preço das ações ele vai ser penalizado. Por quê? Porque o prêmio de risco está maior. Então, mesmo que elas evoluam em termos de entrega, você acaba perdendo um ano praticamente, porque o cenário interno, essa percepção de risco não está ajudando. Então, mais uma vez, né, se você pegar empresas que estão com fundamentos bons e que têm boas perspectivas, faz total sentido você aproveitar essa queda, né, de agora para se posicionar, para entrar, de repente, num papel que lá no começo do ano estava subindo muito e que você queria investir, mas, não para de subir, vou entrar Um exemplo é Vale, né? Vale subiu muito, todo mundo queria entrar, não, vou entrar, porque e agora que caiu, ninguém quer entrar mais, mas o fundamento não mudou, a empresa continua muito bem. Então, acho que esse é um ponto para ter um pouquinho mais de sangue frio, pensar um pouquinho, avaliar bem, e sim, tem muita oportunidade na Bolsa, com empresas muito boas, a preços bem abaixo do que se espera, tá? Do que ela tem de potencial. Então, acho que faz todo sentido, sim, dar uma olhadinha. Tem que lembrar, né? A gente está falando de um mercado de renda variável, gente. Então, a gente vem de uma alta muito forte, né? Desde do ano passado, e a gente tem correções, depois volta, tem correções e volta. Então, acho que a gente tem que montar um portfólio bom, né? Bastante diversificado também, para compensar uma ou outra. E é isso faz parte do mundo dos investimentos. Uhum. E, Gabriela, só para a gente já ir finalizando a nossa conversa, na hora de investir, quais são os fatores, né, que os investidores devem prestar atenção, considerando que muitas vezes bons números operacionais e indicadores econômicos não estão motivando grandes movimentações na Bolsa? Para onde é que o investidor deve olhar nesse momento, né, para investir com responsabilidade e também, né, para ele conseguir aproveitar a baixa dos ativos? Acho que a palavra-chave, diversificação. Diversificação não só em tipos de ativos,
mas também dentro de cada um desses tipos de ativos, né? Então, eu acho que assim, o que você precisa olhar, se você vai na parte, né, do seu portfólio de renda variável, mesmo aqui, você não deve concentrar, não, só vou comprar empresa do setor de siderurgia e mineração, só empresas de commodities. Não, a gente precisa estar sempre buscando, dentre os segmentos, né, que a gente acredita, que faz sentido para a gente investir, buscar também alternativas e empresas com bons fundamentos. E aí hoje, né, nós temos os profissionais como nós aqui, né, os analistas de research que fazem esse trabalho da análise fundamentalista, né, desses papéis para colocar as nossas recomendações aí para o investidor. Eu acho que fazer, né, a lição de casa, olhar mesmo o que você está... como que essa empresa está indo, como que o management dessa companhia está fazendo a lição de casa, está indo bem, como é que está o setor. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre assim também, quando investir em ações. Quando você compra ações de uma empresa, você está se tornando sócio daquela empresa. Faz sentido você se tornar sócio daquela empresa? Né, na tua cabeça? Faz sentido? Eu acredito na Suzano, eu acredito na Cyrela, eu acredito no Inter. Tem que fazer, né? Você tem que fazer sentido também para você. Não adianta só comprar porque alguém falou que está indo bem. O meu vizinho comprou tal ação, então eu vou comprar também. Não é assim que funciona. Precisa fazer sentido para você também. Porque se faz sentido, se você acredita naquela empresa, se você está confiante, mesmo que ela caia, não tem problema. Você não vai sentir aquela dor, né, da queda momentânea do papel, porque você acredita nos fundamentos da companhia para o longo prazo. E o investimento em ações, a gente fala, né, ele se prova melhor, mas no longo prazo. Porque para você, né, investir de manhã e sair à tarde, uma hora ou outra assim, aí não é tanto investimento, aí é mais especulação, é mais uma aposta, né? Então, quando a gente fala aqui de análise fundamentalista, pensando mais para o longo prazo, então, nada melhor do que olhar os fundamentos da companhia e se faz sentido ter aquela empresa, ser sócio daquela empresa. Gabriela, muito obrigado aqui pela participação. Eu queria que você deixasse aí seu recado final aqui, o espaço é seu. Obrigada, imagina, obrigada a vocês pelo convite, é sempre bom falar de mercado. Eu acho que o Brasil precisa, né, as pessoas aqui precisam de educação financeira e toda a informação é muito bem-vinda, então eu estou super feliz de ter, né, de estar aqui nesse espaço para ajudar um pouquinho, na medida do que a gente pode, passar informação e ajudar na melhor tomada de decisão ainda, melhorar o processo de tomada de decisão. E aí eu queria avisar, né, a gente tem aqui o nosso research ele é gratuito, pessoal, então é só se cadastrar no mail para receber os nossos relatórios com informações sobre diversos setores, diversas empresas, não só na parte de, né, companhias, mas também macroeconômica, com projeção de PIB, inflação. Então, fiquem à vontade, se cadastrem lá, bancoic.com.br/inter-research, ou no nosso app para quem já é cliente também, né? Mas tá muito obrigada, certo, pessoal. Imagina, obrigado você, volte sempre, viu? Até a próxima. Obrigada, até mais, pessoal. Ótima semana. Até, ótima semana para você também. A gente acabou de falar então com a Gabriela Joubert, ela é Head of Equity Research da Interasset. Antes de passar para o pessoal mandou umas perguntas aqui, gente, eu peço desculpas por não ter lido. O meu chat aqui, ele travou e ele está voltando só agora, então está ainda subindo algumas perguntas que eu acho que o pessoal não está mandando agora, já deve ter mandado antes. Então, desculpa, a gente vai repassando depois para outros convidados. Peço mais uma vez desculpas que foi atrasado aqui, eu não sei o que aconteceu, alguma coisa que... Deve ser a pecinha que fica na frente do notebook, mas enfim, a gente resolve isso depois. Hanna, aproveitando então, antes da gente chamar o Alex, só também dando o nosso boa tarde para algumas pessoas aqui, que ninguém lembrou do Raniel, mas... Ninguém lembrou do Raniel, gente, ó... Mas é porque tá atrasado, não sei se o seu tá atrasado. O meu ele tá tentando, revivendo aqui, a gente vai aguardar, né? E é só o chat, aqui o vídeo tá normal, aqui o tá meu normal. tá dando uma travadinha aqui, então tá desculpa, chegando devagar. gente. Mas eu vi aqui, boa tarde, Princesa Hanna e Daniel.
Ou seja, Princesa Hannah tem uma rosa. Tá, e o Daniel, que tá ali, né? O pessoal tá, né? Segunda-feira, Daniel. O pessoal tá acordando ainda. Ó, pessoal, né? Agora que chegou aqui para mim a pergunta do Marcos Silva. Gente, mais uma vez, alguma coisa que deu o meu tá dando uma travadinha, mas agora atualizou. Volta. Peter Santana dando boa tarde para mim e pra Hannah. Valeu, eu sou o cara. Não, queria ser. Não sou, não tô brincando. Valeu, gente, obrigado. Davi Alvarenga falando, pecinha foi boa. É verdade, né? Às vezes é a gente. É isso aí, né, Hannah? Seguimos então? Vamos seguir agora, vamos chamar ele, o Alex André, que já está aqui microfonado, preparadíssimo, e vai falar ao vivo, né, aqui com a gente, trazer os 10 gráficos. Vamos lá, Alex, boa tarde para você, mostra aí pra gente, né, quais são os gráficos de hoje. Boa tarde, Hannah, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock, né. Hoje, como sempre, né, Hannah, 10 gráficos do dia. O primeiro gráfico que eu vou separar aqui, eu vou falar um pouquinho da temporada de resultados nos Estados Unidos, que agora no Brasil vai começar a acelerar a partir agora dessa segunda-feira. Mas por lá, né, vamos colocar aqui o gráfico na tela, a gente vai ter em torno aí de 1/3, né, das empresas do S&P 500 que já divulgaram resultados, né. Empresas que divulgaram resultados, né, na média, né, foram acima das expectativas. Nós até já trouxemos isso, né, na semana passada em relação às expectativas tanto de EPS, né, ou seja, acima do consenso do mercado. E agora, como que deve ser, né, quais foram, né, para ser mais preciso, a reação do mercado em relação ao preço das ações após a divulgação do mercado. Então esse gráfico, que é o primeiro que eu vou trazer, é o gráfico do JP Morgan, né, com os dados da Bloomberg, uma performance relativa do preço da ação um dia, né, após a divulgação de resultado. O que a gente tira aqui de perspectiva, né? A gente tem os dados desde o primeiro trimestre de 2016. A perspectiva é o seguinte, tá? Se o mercado, né, ele tem uma precificação, né, ou seja, abaixo do esperado, é que realmente vê muito abaixo do esperado em relação ao EPS. Ou seja, o preço da ação ela cai muito mais do que ela reage positivamente se ela consegue, né, superar a expectativa de earnings. Então a gente consegue observar agora, né, nesse terceiro trimestre de 2021, que o mercado está reagindo muito mal, né, à expectativa, né, de lucro abaixo do esperado, comparado, né, ao histórico desde 2016. Em contrapartida, as empresas que esperam, né, ou seja, que divulgam até resultado acima da expectativa em relação a lucro, tem ali um resultado pífio, ali, uma subida de 0,1% em relação, né, ao preço da ação relativa de um dia. Tá? Então, o que a gente tira de conclusão aqui? Né? Ou seja, se a empresa ela divulga um lucro abaixo do esperado, ela é muito mais penalizada do que ela superar a expectativa do mercado de lucro. Então, de acordo com o histórico, a gente conseguiu observar até mesmo, né, uma comparação de uma alta ali em torno de 1,4%. Claro, a gente está falando da média, né, do S&P 500, mas agora chegando a 0,1%, ou seja, quase ali no 0 a 0, mas quando fica abaixo do esperado, na média cai 4,3%. A gente conseguiu observar, inclusive, os últimos resultados, né, que saíram, inclusive Snapchat, outras companhias também divulgando resultado, também outras companhias também indo por, né, em relação ao preço, né, ou seja, da divulgação de resultados, ou seja, divulgam um resultado abaixo do esperado, outras companhias do mesmo setor também vêm seguindo em mesma linha de tendência, então isso que a gente consegue traduzir nesse gráfico do JP Morgan, ou seja, como que o preço da ação reage de acordo com a expectativa de lucro de cada companhia, se é para cima ou para baixo, tá? Bom, aqui a gente fala um pouco sobre demanda de petróleo, nesse gráfico do Goldman Sachs. A demanda do petróleo está se aproximando dos níveis de pré-Covid, né? 100 milhões de barris por dia pela primeira vez. Tá? Esse gráfico mostra o rastreamento da demanda global de alta frequência do Goldman Sachs versus saldos mensais de oferta e demanda. Né? Claro que a gente consegue observar, né, a demanda muito maior, a oferta diminuindo, isso que impulsiona o preço do Brent, né, superando ali a casa de $86, né, o barril de petróleo. E ao longo, né, desde março de 2020, né, desde a crise do Covid, a gente consegue observar, né, esse aumento, né, principalmente ali em relação dos saldos mensais de oferta em relação à demanda. Então, chegando ali próximo, né, agora a 100%, né, que a gente tem essa linha aqui, né, próximo ali, principalmente a 100% quando a gente compara em relação ao Covid, e a demanda continua muito forte, essa é a perspectiva, principalmente o preço do petróleo até ali o segundo trimestre do ano que vem, 2022. Tá? Essa é a perspectiva da leitura do Goldman Sachs, né, JP Morgan, Morgan Stanley. Nós já trouxemos aqui diversas casas, né, diversas visões, diversos estrategistas e analistas
com o preço do petróleo, né? Na média, está girando em torno de 90 até ali 95 dólares, né? De acordo com o Morgan Stanley, é o preço ali, né, do petróleo, né? O petróleo Brent, referência aqui para Petrobras, PetroRio, outras companhias do setor, ao longo até o segundo trimestre de 2022 e após esse período que desacelera e fica na faixa ali, né, de 80 a 85 dólares o barril em torno do ano de 2022. A perspectiva, essa é a leitura dos principais bancos, tá? De acordo com a principal commodity que a gente está sempre observando por aqui. Bom, agora a gente fala em relação, né, em relação à alocação, né, de ações dos clientes privates, né, no mundo todo. E essa pesquisa é bem interessante, que a gente vem sempre atualizando esse dado para quem está aqui no BMC Stock. Agora, esse indicador aqui é interessante, né, que são os clientes privates, né, do Bank of America Merrill Lynch. Ou seja, esses clientes privates têm uma alocação recorde de 65% alocados em ações. A gente está falando na média, que gira em torno de 54% das alocações dos clientes são em ações. Agora superou a média, está chegando, né, no topo histórico de 65%, ou seja, né, 65% da carteira dos clientes, né, de ações, né, da sua carteira, né, de alocação dos clientes private, 65%, né, são em ações. Isso colabora também a perspectiva da alta, né, também do S&P 500 por lá, também, claro, né, mediante a temporada de resultados que está sendo muito bem recebida pelo mercado. E a preocupação fica, né, que a gente sempre repete por aqui, inflação, né, tapering, ou seja, diminuição de estímulos e, consequentemente, aumento de juros por lá, né. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação, né, da perspectiva, né, com o Bank of America, né. O mercado sempre espera, né, numa janela de novembro e dezembro que seja positivas para as bolsas. Então a gente tem essa janela aqui de sazonalidade de 85 até 2019, excluindo 2008, né, que foi um fator ali de outlier, que foi a crise imobiliária nos Estados Unidos. E o quarto trimestre, né, é otimista, né, de acordo com o Bank of America, né, ele disse ali nos últimos anos, né, de 75 a 95, né, a recuperação do quarto trimestre do S&P, né? Então, nos últimos 20 anos, a gente consegue ver essa perspectiva, né? E de acordo com o Bank of America, eles tiveram apenas 7 trimestres negativos, né? O sétimo, para ser bem preciso, né? 7 quarto trimestres negativos desde o crash de 87, tá? Quase todos foram associados com algum tipo de oscilação no crédito. Como ele até disse, uma provocação de acordo com o relatório, né, que todo mundo está otimista com o padrão de sazonalidade, né, e quando para de funcionar. Então tem uma provocação em relação a isso. E realmente, com esse tapering, com a relação de inflação, né, que deve aí se perpetuar nos próximos meses, isso pode atrapalhar ou não a perspectiva de temporada, né, de maiores ganhos no S&P 500 agora em novembro e dezembro. De acordo com os últimos 20 anos, a gente consegue observar que essa janela foi muito bem, né, recebida, ou seja, foi positivo nos últimos 20 anos e somente 7 trimestres, né, os sétimos últimos 4 trimestres, né, que a gente consegue observar, né, essa perspectiva negativa. Não foram sucessivos, né, mas foram alguns pontos ali em relação à crise de crédito nos Estados Unidos também ao longo do mundo, mas a gente consegue observar que na média histórica também serve aqui para o Ibovespa também, né, ou seja, o S&P 500 tem uma perspectiva muito positiva em novembro e dezembro, né, que eles chamam ali de rally de Natal, né, desenhada nesse gráfico, também serve para a Bolsa aqui no Brasil, que é um fator positivo aqui no nosso Ibovespa, né, até mesmo superando perspectiva em relação, né, ao crescimento, né, da Bolsa por aqui depois das últimas quedas, né, tem inclusive a nossa Bolsa aqui no Brasil é uma das piores bolsas do mundo em relação ao desempenho relativo com as bolsas mundiais. Esse gráfico é interessante que a gente consegue traduzir aqui, interessante, né, como que a indústria performou, a gente fala a indústria em relação ao nível, né, de retomada econômica. Então a gente tem aqui os setores aqui de hotéis, restaurantes e lazer, o setor aeroespacial de defesa e o setor de airlines, né, de companhias aéreas. Esses setores foram mais afetados, né, durante a pandemia, que a gente consegue observar entre fevereiro e maio de 2020. Né? E agora a gente consegue ver aqui numa leitura geral que hotéis, restaurantes e lazer nos Estados Unidos quase ali chegando no 100%, né, de performance comparado ali com o S&P 500, e ao mesmo tempo a gente consegue observar que as airlines ainda têm um espaço ainda em torno ali de 40% ainda para andar, para chegar nos níveis pré-Covid em relação ao desempenho relativo de performance, ou seja, à medida, né, que a gente consegue observar um aumento de malha aérea, né, no mundo todo, inclusive nas malhas aéreas regionais, isso que a gente consegue observar inclusive aqui no Brasil, né, a Azul também divulgou, né, novas linhas ali, 5 novas linhas no Paraná, né, ou seja, a Gol também ampliando novas rotas, inclusive também de forma acima, né, que também aqui no Brasil, ou seja, em relação à Europa, também nos Estados Unidos.
e isso também traz uma leitura mais positiva no mundo todo, né? Não só fica limitado aqui no Brasil, mas essa leitura está acontecendo no mundo todo. Inclusive, nós observamos também resultados também da Delta Airlines, também nos Estados Unidos, que vieram até mesmo registrando lucro, né? Ou seja, recuperando das últimas quedas, né? Das últimas perdas, quando a gente fala aqui de números financeiros, né? Que teve ali uma queda muito expressiva na pandemia, né? As airlines foram mais afetados, né? Chegou ali, né, a cair mais de 50%, 60% referente ali ao nível pré-Covid. Dependendo de algumas airlines, chegaram a cair até muito mais, tá? Quando a gente pega aqui as regionais. Se a gente levar ali na China, o cenário chega até a cair acima de 80%, tá? Bom, agora a gente vai continuar a falar um pouquinho mais sobre referente à inflação, né? A gente tem ali um fator, né, de containers, ou seja, de navios, né, ancorados, né, no porto ali de Los Angeles, também de Long Beach, né? A gente tem uma janela de 2019 até 2021, a gente consegue observar, né, que são em torno ali de 70 navios ancorados ali nesses dois portos, né, agora em setembro de 2021, para você entender se realmente é bastante ou é pouco, né, esse número. Em 2019 era em torno ali de menos de 10 navios, tá? A gente está falando de 1, 2 navios numa janela de até 2020. Agora, no pico ali de 2020, chegou a superar em torno de 30, 35 navios, agora a gente está falando até do dobro disso, né? A gente está falando de 70 navios ancorados. O que significa? Maior tempo de espera, né, referente à entrega de produtos, e isso impacta de uma forma muito, muito forte referente à inflação. Claro que a inflação não é só esse principal núcleo, né, referente a entregas de bens, mas também é um ponto, né, que os Estados Unidos está colocando em referente à crise de supply por lá, e também, claro, não fica só limitado aos Estados Unidos, mas também no mundo todo, tá? Mas claro, né, se a gente conseguir observar numa leitura um pouco mais clara, né, ou seja, uma leitura um pouco mais de curto prazo, a gente consegue entender, né, que o preço padrão, né, do container, né, de 40 pés, a gente consegue, do preço do frete, né, a gente consegue observar que tem caído, né, ou seja, isso traz ali um alívio de curto prazo para a inflação. Ao mesmo tempo que a gente consegue ver esse basket, né, ou seja, a China Supply Chain Basket versus o S&P 500 também tem melhorado sua performance à medida que a gente consegue observar, né, uma correlação negativa com esses dois indicadores. À medida também que a gente consegue observar os índices também de transportes, né, tirando a Airlines, né, claro que a gente trouxe ali no slide passado que a Airlines ainda não teve um desempenho tão positivo comparado, né, aos outros índices, né, principalmente se a gente tirar a Airlines, o índice de transportes também tem superado o S&P 500 e também a medida, né, que a gente consegue observar referente a, né, esse preço do frete também tem diminuído. Então as ações, né, de acordo com o Goldman Sachs, parecem estar precificando a dinâmica de cadeia de suprimentos que está melhorando, tá? Então os problemas do pico da cadeia de suprimentos está diminuindo, mas de forma muito marginal, né? Não é uma leitura um pouco mais forte agora, né? Esse gráfico é bem interessante, eu sempre falo que esse gráfico aqui de correlação, né, com CPI, né, ou seja, que é a inflação nos Estados Unidos, a gente consegue sempre ver essas duas leituras, ou seja, quais são os setores que são beneficiados com a inflação e quais são os setores que não são beneficiados, né, referente à inflação nos Estados Unidos, tá? Então, sempre a gente traz em relação a esse gráfico referente ao Sharpe, ou seja, né, o retorno ajustado pelo risco, que o índice de energia do Goldman Sachs que tem mais performado, inclusive até mesmo mais mesmo do que o S&P 500. E esse gráfico ele traduz muito bem isso, né? Então a gente consegue observar, né, que o setor de energy, né, de energia, tem outperformado muito mais, né, quando tem uma inflação em alta do que uma inflação em baixa, né? Então a gente consegue observar aqui também, né, o setor, o real estate, né, seguros, químicos, telecom, né, e também lazer e viagens e também bancos, né, e também alimentos e bebidas também outperformando quando a inflação sobe, né? Ao contrário também, alguns setores que não se beneficiam, ou seja, muito pelo contrário, né? Underperformer, né? Ou seja, referente à inflação. Quando a inflação sobe, isso é ruim para esses setores. Quais são os, né? Healthcare, a gente consegue observar até mesmo healthcare também. Quando a gente fala em relação a FPS, está embaixo dos Estados Unidos, né? A gente já trouxe esse gráfico também anteriormente. Utilities, consumer, também autos, né? Ou seja, a parte de automotiva, tecnologia, ou seja, se o juro, né, também sobe, fica mais caro, né, para as empresas de tecnologia que são de capital intensivo tomar crédito, então a empresa automaticamente vale menos, né, como a gente pode dizer por aqui. Então a tecnologia e a parte de retail, ou seja, a parte de varejo também sofre. A gente tem observado muito isso aqui no Brasil, né, até mesmo as grandes varejistas como Magalu, Via, tem apanhado nos últimos dias, até mesmo com essa explicação aqui nos juros aqui no Brasil. Mas aqui nesse gráfico a gente está falando do CPI, né, que é a inflação americana, comparado aqui aos principais setores que se beneficiam e que também aí tem a maior perda de valor relativo, né, de acordo com a inflação, suba por lá, tá? Nesse gráfico aqui a gente vai falar um pouco sobre o GDP, né, ou seja, sobre o PIB, né, americano, né, qual que é a perspectiva do Goldman Sachs, né, 2021 e 2022, né? É uma leitura bem interessante aqui, que
O mercado espera, né, de acordo com o Goldman Sachs, né, para a perspectiva no terceiro trimestre 3,3%, no quarto trimestre 4,5%. Aí no primeiro trimestre, repito, quarto tri, em torno de 4,5%. O consenso está girando em torno de 4%. Né, terceiro trimestre 3% e quarto trimestre em torno de 1,8%. Como eu falei anteriormente, até mesmo em relação ao preço do petróleo, né, a partir do segundo trimestre ele vem desacelerando, ou seja, a economia também vem seguindo nesse ritmo, principalmente Estados Unidos e China. Tá? Então a gente tem aqui segundo trimestre para frente, né, desacelerando em relação ao crescimento econômico, claro, né, se recuperando das perdas do Covid, por isso que o primeiro e o segundo trimestre vieram muito fortes, acima de 6% que já foram reportados por aqui. Tá? A gente está falando de crescimento trimestre a trimestre anualizado. Tá? E nesse slide é bem interessante, né? Esse último slide a gente vai falar um pouquinho sobre os bancos centrais, né, de emerging markets, que têm subido, né, os juros de uma forma muito rápida, né? Ou seja, o ritmo, né, de uma forma muito mais rápida desde 2010, 2011, tá? Então a gente tem aqui essa subida de juros aqui depois da crise de 2008, né? Ou seja, esse ano 2010, 2011 foi marcado por uma alta seguida, né, de juros. E aqui agora a gente está com uma alta muito expressiva, até superando, né, esse nível de velocidade dos anos de 2010 e 2011. Então a gente tem emerging markets, né, os 11 principais países do emerging markets que a gente tem aqui com relação, né, com principalmente o PMI de manufatura, né, ou seja, que tem uma grande correlação com o aumento, né, referente a cortes e aumento de juros nos principais países. Quando a gente pega aqui os 6 últimos meses, né, esse compilado aqui dessa correlação, esses países são Brasil, Índia, Indonésia, né, Hungria, República Tcheca, Polônia, Filipinas, África do Sul, China, Tailândia e México. Tá? Então, esses 11 principais países plotados nesse gráfico. Então, ou seja, o que a gente tem aqui? Principalmente em relação, né, ao aumento de juros. Né? Então, a gente tem essa média em torno de 50 pontos aqui para o PMI, né? O PMI ali batendo, né, principalmente ali próximo ali, né, abaixo ali de 51 pontos, mas segue ali acima de 50 pontos, ou seja, em nível de expansão, mas à medida, né, que a gente consegue observar, né, que o juro sobe, a gente consegue observar que o PMI de manufatura também cai, principalmente tem uma explicação muito grande, né? Ou seja, se o juro sobe, aumenta principalmente a perspectiva de inflação, né? Para diminuir essa inflação precisa subir os juros, e quando tem essa perspectiva de aumento de inflação, o PMI de manufatura cai, e também o varejista, né, o retail, como a gente trouxe até no gráfico anterior, quando a gente fala aqui nos Estados Unidos em relação com o CPI, é o que mais sofre. Então tem uma relação muito lógica quando a gente traz aqui em relação, né, com o PMI de manufatura e também uma relação de aumento e corte de juros. Né? Então o ano passado a gente conseguiu observar isso e agora, né, segue aí uma leitura muito forte de aumento de juros, que não é uma grande novidade aqui no Brasil. Inclusive nessa semana nós traremos aí mais novidades referente aqui, né, à reunião da política do Comitê de Política Monetária, o Copom, né, que vai decidir as taxas básicas de juros aqui no Brasil. Tá bom? Então, esses são os principais gráficos aqui, Daniel e Hanna, que sempre atualizamos aqui no BMC Stock, para você, investidor, né, tomar a melhor decisão para os seus investimentos, né, Hanna? Daniel? Valeu, Alex. Obrigado aí pela participação de todos os dias. Abraço para você, até amanhã. Obrigado, Daniel. Abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí, gente. Esses foram os gráficos do Alex André aqui no BMC Stock, que já está assim caminhando para o final. Antes de trazer os gráficos, hoje a gente não trouxe o mapa do calor, só no início, né, Hanna? Vamos primeiro dar só uma nota antes, aí eu chamo a Hanna, mais fácil, que aí dá tempo dela colocar, se bem que ela já colocou, mas tudo bem. Vamos lá, a Hyperafarma registrou lucro líquido de 201,6 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, queda de 41,7% ante o mesmo período do ano passado. O lucro líquido das operações continuadas somou 464,7 milhões de reais, avanço anual de 32,9%. No acumulado do ano, a farmacêutica registrou 977,2 milhões em lucro líquido, com um leve recuo de 0,3% na mesma base de comparação. A companhia somou o EBITDA de 182 milhões e meio, recuo de 53% na comparação anual. Já no critério ajustado, a empresa atingiu 580,9 milhões de reais, avanço de 47,6%. Em 9 meses, o EBITDA registrou alta de 4,7%, somando 1.119 milhões de reais. Segundo o documento enviado à CVM, a Hypera obteve alta de 50% na receita líquida do trimestre, em relação ao período entre julho e setembro de 2020, totalizando aí 1,6 bilhão. No acumulado anual, o total é de 4 bilhões de reais, com aumento de 47%. Hanna.
Falando agora sobre a Positivo Tecnologia, que fechou uma parceria com a empresa chinesa Transsion Holdings para a fabricação e comercialização e também assistência técnica dos smartphones da marca Infinix Mobile. O acordo tem caráter de exclusividade e é válido para todo o território nacional, segundo a Positivo informou. A empresa não revelou os valores da operação e ela que foi fundada aí em 2013, a Infinix, que foi fundada em 2013, é a marca premium da Transsion Holdings, com presença em mais de 70 países. A parceria começa com a fabricação local do smartphone Infinix Note Pro, vendido a partir desta segunda-feira. O acordo reforça a estratégia da Positivo em oferecer um portfólio completo a todos os segmentos de clientes. Agora sim, como o Daniel falou agora há pouco, vamos dar uma olhada no mercado, olhar o nosso mapa de calor. Deixa eu ver se o Leonardo, que está no Switch, está acompanhando o que eu estou falando aqui. Ô, Léo, compartilha aí pra gente, a gente conseguir dar uma olhada aí no mapa de calor. Enquanto o Léo não me dá atenção, tudo bem, não guardo mágoas. O problema é o Léo, eu tenho certeza. Tudo bem, não guardo mágoas do Léo. Brincadeiras à parte, né? Não sei se está conseguindo conectar, mas vamos dar uma olhada aqui. Olha só, Ibovespa. Não está conseguindo conectar, é culpa dele. Ó, aqui está conectado. Pois é. Culpa dele. Vamos ver se o Léo compartilha a tela, né? Para o nosso telespectador conseguir acompanhar bem direitinho, mas enquanto isso, ó, o Ibovespa está subindo 1,89%, recuperou os 108 mil pontos, agora está aos 108.301 pontos. O índice abriu essa segunda-feira aos 106.297 pontos e agora segue aí na casa desses 108 pontos, a gente vai acompanhando aqui, agora já está subindo 1,93%. Já no nosso mapa do calor, a maior parte das empresas estão subindo, né? Estão no verdinho aqui do nosso mapa, com destaque aqui para BID4 e BID11, que estão subindo aí mais de 7%. Em seguida tem TOTUS, que sobe 6,59%. EcoRodovias também sobe 5,79%. CVC também sobe mais de 6%. Em seguida vem Petri 3 e Petri 4. Petri 4 sobe 4,56%, Petri 3 sobe pouco mais de 3% também. Tem Cash 3, Melius subindo 5,12%. Quem mais está subindo aqui no setor? Deixa eu ver um setor aqui, ó, tá quase todos subindo, né? Vou falar aqui de Iguatemi, que está subindo 3,28%. JHSF também do mesmo setor, né, do setor de shopping, sobe 3,35%. E no mais é isso, né? A maior parte das empresas estão subindo bastante aqui no nosso mapa. Acho que é por isso que o Léo não está conseguindo compartilhar, tá? A internet está querendo trollar nosso estoque, mas a gente não vai deixar. Deixa eu atualizar aqui vocês agora. É a sua internet. Agora é a internet, tá vendo só? A minha internet está funcionando, agora a sua... Não, mas vai dar tudo certo. A gente tem aqui o nosso Profit Pro da Nelógica, então a gente leva as informações para o nosso telespectador que está nos acompanhando. Olha só, a gente tem poucas empresas estão caindo aqui. Suzano Papel está recuando 2,54%. BRF também, frigorífico, recua 2,50%. Marfrig também do mesmo setor cai 1,47%, assim como BIF3 Minerva recua 1,29%. Klabin cai 1,28%, Açaí 1,24% de queda. JBS também cai 1,22%. Agora, no setor de viagens, né, Embraer caindo 1,07%. E do setor de educação, Edux representa a queda do dia com 0,71%. E GetNet, né, que foi tão falada na semana passada, entre altas e baixas, agora ela está caindo, deixa eu só dar uma atualizada, 0,53%. Agora sim, não deu para mostrar aqui, né, na nossa tela, mas a gente dá um jeito, a gente traz a informação, né, Dani? É isso aí, obrigado, Léo. E a Eletrobras aprovou adesão por 6 SPS, que são as sociedades de propósito específico de geração hidrelétrica, contra a crise hídrica. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Aprovado pelo Conselho da Estatal, o programa chamado de Stand Still do
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social faz parte de uma das medidas emergenciais para o enfrentamento da crise hídrica. Através do projeto, as SPS terão direito a suspender o pagamento de principal e juros no âmbito dos contratos de financiamentos diretos e indiretos do BNDES por um período de 7 meses, entre setembro deste ano e julho do ano que vem. Até o dia 30 de julho, o saldo devedor garantido pela Eletrobras nos contratos envolvidos nesta operação já somavam quase 25 bilhões e meio de reais. De acordo com a companhia, a medida contribuirá para que as SPS preservem liquidez diante do cenário de crise hídrica e possíveis desdobramentos negativos no setor elétrico, principalmente em relação à inadimplência e outros efeitos que alteram a garantia física no âmbito do mecanismo de realocação de energia. A Eletrobras ressaltou ainda que a operação não implicará em modificação nas taxas de juros dos contratos, já que durante o período de suspensão de pagamentos, os juros incidentes sobre os financiamentos serão incorporados ao saldo devedor dos contratos. Falta poucos minutos para começar aqui o BMC Market. Felipe Nascimento está quase chegando aí junto com o Alan Gani e hoje com a presença ilustre de Marco Saravalli também no nosso programa. Daqui a pouquinho, então, poucos minutos aí, a gente já começa. Deixa aí o seu boa tarde aí para o BMC Market, que começa daqui a pouquinho. Antes de mais nada, queria trazer uma pesquisa realizada pela Fretebras, que mostrou que 59% dos caminhoneiros que utilizam a plataforma de fretes apoiam as paralisações agendadas para 1º de novembro. Dos motoristas consultados, 54% pretendem efetivamente interromper suas atividades na data. Para o levantamento, a Fretebras ouviu 2.023 caminhoneiros de sua base de dados. O número de apoiadores da paralisação é 4 pontos percentuais menor do que o registrado antes das paralisações convocadas para o dia 8 de setembro, quando 63% deles diziam apoiar o movimento. Mas os que têm intenção de parar são bem mais numerosos que o número apurado em setembro. Na ocasião, os que disseram estar dispostos a aderir à greve somavam 43%. No Nordeste, 61% dos caminhoneiros ouvidos afirmam que vão parar suas atividades. No Norte, 56% e no Sudeste, 55%. Já no Centro-Oeste, 55% afirmam que não vão participar das paralisações. Na região Sul, as opiniões estão divididas. 51% afirmam que vão aderir, 49% dizem que não vão participar. E é isso, por enquanto são essas as informações. Bom, já está chegando aqui ao final, que a gente ainda tem que trazer o Marco Saravalli aqui para o espaço, né, Hanna Beltrão? Então eu estou encerrando, então, BMC Estoque contigo, BMC Market começa daqui a pouco, vai até às 3h30, e a Hanna volta mais tarde ou não? Hanna? Volto mais tarde, sim, daqui a pouquinho eu vou lá para a redação, terminar de preparar. Tem BMC Business hoje, sim senhor. Hoje a gente vai conversar com o pessoal da Boa Safra, né? Conhecer um pouco mais sobre a empresa. Mas antes, deixa eu me retratar aqui com o Leonardo. A gente zoa tanto aqui. Na verdade, o erro foi meu, Brasil. Eu esqueci de clicar no negócio aqui, né? Imagina, segunda-feira, Hanna, né? você poderia ter relaxante muscular, passado. tomei aqui, mas tá tudo certo. Era o Léo mesmo. Não, mas o Léo merece, o Léo merece. Tadinho. Falei tanto, o Léo não compartilhou, na verdade eu não cliquei no botão que era pra clicar e ele me achar lá e ele compartilhar. Então tá aqui, ó, Léo, lembra disso aqui. Eu nem me importaria. Lembra desse momento aí, desse nem momento me importaria afeto. Então é isso, Dani, deixa eu ir. Daqui a pouquinho o Felipe Nascimento fala, chega, não tem condições mais, Raniel, né? Chega de Raniel por hoje. Então é isso, pode tocar o barco aí, eu volto às 5h15 com o BMC Business. Tá certo, então. Beijo pra você, até amanhã. Até amanhã, Dani. Tchau, tchau.